Olá, boa noite, meus queridos. Boa noite, Daniela. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Que bom estar de volta. É isso mesmo, muito bom você aqui conosco. Esse grupo maravilhoso, nossa tradutora, Patrícia. Oi, Patrícia. Boa noite. E aí, pouquinhas pessoas ainda, o pessoal chegando. Quem já está aqui conosco, vamos, vamos abrir as nossas câmeras. Estou vendo aqui uma instrutora também de Cosmic Power, a Cleide, Aparecida também, O o Ademir. Ademir, quem mais? Ei, Ademir, vamos ver, o pessoal vai chegando. Alguém aqui é a primeira vez? Acho que os rostinhos são todos conhecidos, né? A Gisele que está começando, né, Gisele? Gisele? Ela já veio aqui antes, mas também está começando. A Magali Teixeira. Uhum. Isso. A Magali levantou a mãozinha. Bem-vinda, Magali. Ok. E alguém da comunidade surda aqui? Eu acho que essas gravações da comunidade surda estão ficando mesmo no YouTube, né? Porque o pessoal está em aula agora. Uhum. É, isso aí é uma boa lembrança, né, Dani? Que os nossos encontros ficam no YouTube. E a gente pode assistir, e normalmente quem está na primeira página aparece mais, né? Ok? Então é bom chegar antes, né? Para a gente poder até se observar lá depois, né? Então, é, nós escolhemos um texto aqui, como sempre, tudo nesse livro é maravilhoso. E a gente vai fazer essa leitura. E eu gostaria, né, de ver quem gostaria de ajudar nessa leitura. O livro, né, mostra pra gente, Daniela, o livro do Sim, Cosmic Power. aqui. Deixa eu só tirar aqui o meu filtro, que aí fica mais fácil. Ah, o Ademir mostrou, olha lá. Ótimo, Mostrou? Ah, pronto. Uhum. muito bem. Quem gostaria de ajudar na leitura? O Ademir se candidatou, né, Ademir? Alguém mais, gente? Quem mais está com o livro aí que gostaria de nos auxiliar nessa noite? Ô, Daniele, como o texto é um pouco grande Hum, e mais ninguém ofereceu, vamos nós três, então, tá bom. ok? Uhum. Mas então, antes de nós começarmos, né, que isso aqui também é um exercício que a gente aprende para fazer em cada situação que a gente tem na nossa vida, principalmente algum momento que está mais difícil, a gente respirar, que a gente se centra, a gente fica mais atento, mais presente. E a página 141. 141, tá? Então a gente pode fechar os olhos ou ficar com os olhos abertos, no olhar suave. A gente solta o ar pela boca, solta tudo com um sorriso. Inspiramos também ao máximo pelo nariz. Soltamos novamente o ar e novamente inspiramos. E mais uma vez soltamos o ar. Inspiramos.
E expiramos. Ok? Podemos começar? Como que você quer dividir, Débora? Pode começar, Daniela. Depois o Ademir, aí eu termino aqui. Ó, porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 parágrafos, né? Então, a gente faz aí 3 ou 2 parágrafos cada, tá? Eu vou começar lendo os 2 primeiros. Na página 141, pessoal, no respirar e meditar, ok? Então, vamos lá. Basicamente, a mente criativa consciente é um fator perturbador. O ser humano acredita que pode conduzir a vida na direção dos seus próprios desejos e vontades, mas, ao fazer isso, ela é repetidamente prejudicada pelo pensamento inconsciente. De repente, a mente criativa consciente não presta mais atenção ao que ela realmente quer criar, pois o subconsciente assumiu, mais uma vez, a condução. Ele conduz o corpo de acordo com os programas gravados. É como um computador com uma enorme capacidade de memória. A consciência é praticamente a área de trabalho, na qual apenas se pode abrir algumas coisas. Porém, o subconsciente é o disco rígido, onde todos os programas são armazenados. Assim, quando o subconsciente entra como um piloto automático, a vida então passa a ser determinada apenas em pequena medida pelos seus próprios pensamentos, desejos e ideias. O que isso significa em termos concretos? Está cientificamente provado que, por mais de 95% do dia, o cérebro se mantém ocupado com pensamentos sobre o passado. Em uma hora, cerca de 60 mil pensamentos passam pelo nosso cérebro. Dessa maneira, durante apenas 5% do dia, a vida é controlada por seus próprios desejos, anseios e sua consciência. Os programas baixados durante os primeiros 6 anos de vida determinam 95% da nossa vida cotidiana. É possível detectar programas negativos? Não. A mente consciente se encontra no interior, ou seja, ninguém consegue se observar totalmente. Pode seguir, Ademir, até o final desse subtítulo, por favor. Tem que abrir o seu som. Agora abriram. Eu vou dar um exemplo. Notei que uma grande amiga, cujos pais eu também conhecia há muito tempo, se comportava exatamente como sua mãe em determinadas situações. Quando, em meio a um grupo maior de amigos, eu comentei isso, todos, rindo, concordaram comigo. Somente minha amiga ficou indignada. Como você pode me comparar com minha mãe? Eu sou completamente diferente. Ela ficou chateada. Isso causou ainda mais divertimento. Com exceção da minha amiga, todos tinham reconhecido a semelhança de comportamento. Por quê? Porque ela, em seus primeiros 7 anos de vida, havia baixado o comportamento da sua mãe. É um exemplo de como a vida não é controlada pelos nossos próprios pensamentos, desejos e vontades, mas por programas inconscientes e pelas influências de nosso passado e de nosso ambiente. Não temos noção disso e nem queremos perceber que a mente consciente é controlada até 95% pelo subconsciente através de um piloto automático. Como os jesuítas vêm dizendo há quase 500 anos,
sem que isso seja devidamente compreendido. Mostre-me um menino antes que ele complete 7 anos, e eu lhe mostrarei que tipo de homem ele será. Você continua, Débora? Antes de completarmos 1 ano de idade, nossos inúmeros programas já tinham sido baixados. Na verdade, ainda não estávamos realmente presentes, pelo menos não conscientemente. Nosso processo de completude corporal só se completa entre o 9º e o 10º mês de vida. Nessa nova vida jovem, também não sabíamos quem realmente éramos. Ainda não estávamos aptos para refletir a respeito. E por isso, não sabemos quais programas baixamos. No entanto, eles são nossos programas. Assim sendo, mesmo como adultos, não sabemos quais programas nos incentivam e quais estão sabotando nossa vida. A resistência interna. Por meio de constantes respirações conscientes e das meditações subsequentes, nós inconscientemente esbarramos repetidamente em nossos antigos programas inteligentes. E essa é a verdadeira razão pela qual muitas pessoas, de uma hora para outra, não conseguem mais respirar profundamente, nem fazer sua meditação. É por isso que paramos com Cosmic Power, com os compromissos e desistimos. Nossos antigos programas e a consciência leve são muito mais poderosos do que o desejo por libertação. Se quisermos realmente reescrever o antigo programa, apesar da resistência, devemos continuar com nossos exercícios de respiração e meditação diariamente, com um sorriso no rosto. Podemos nos observar ao fazê-lo e experimentar a cada dia que assim que continuamos, em 7 dias, no máximo, teremos superado a resistência. E tudo se tornará muito fácil novamente. Quem já superou essa resistência uma vez, consegue também uma segunda e uma terceira vez. Esse é o caminho para a liberdade. E continua lindo por aqui, né? Mas a gente vai parar nessa parte, uma outra encontro, né? A gente continua, ok? Então, meus queridos, é uma leitura, né, que traz uma chave muito grande, também explica muita coisa. E eu gostaria, né, que a gente agora compartilhasse, que a gente visse em qual parte ficou mais tocado, ou no que se identificou com o que foi dito aqui, ou alguma pergunta a respeito disso. Quem quiser, então, compartilhar, pode levantar a mãozinha eletrônica, e aí a gente pode, então, enriquecer, né, a compreensão desse livro com cada comentário aqui, que todo comentário é muito importante e valioso. Ok? E também, né, Débora? Também, só acrescentando, pessoas que passaram por essa experiência, né? Sim, sim. Qualquer comentário a respeito do tema é bem-vindo, né? É, posso falar, Débora? Sim, Eva. Tudo Tudo bom? Boa bem? noite. Essa última parte aí, ela é muito importante para a gente. Nesses treinamentos que eu tenho oferecido aqui em Goiânia, algumas clientes me falaram assim, Eva, eu comecei e estava indo muito bem, mas de repente veio tanto problema que quando eu vi eu estava parando. É porque eu estou fazendo Cosmic? Eu respondi para ela, não.
Você está acessando memórias que você já tinha guardada. E o Cosmic está despertando você para você ressignificar isso. Essa foi a resposta que eu dei. E a pessoa falou assim: nossa, porque me falaram que é pela respiração que eu trouxe todos os problemas que eu já tive de volta. Eu expliquei para ela o seguinte: falei, você não trouxe os problemas, você apenas acessou as informações que você já guardava dentro de você. Não sei se eu dei essa resposta certa. Era isso mesmo que eu deveria ter respondido? Eu também responderia dessa maneira. Eu acho que você foi muito bem na sua resposta, né? Não que Então, se quando alguém eu, falar, então, não, quando eu acesso o que já estava guardado, eu só joguei para fora para me ressignificar isso que eu expliquei para ela. a gente entra em contato com tudo que já aconteceu na nossa vida, às vezes até de nossos antepassados, né? Através dessa meditação. E também ela falou uma parte aqui, né? Que por boa consciência, muitas vezes a gente abandona, porque praticar o cósmico é encontrar um caminho de, como diz aqui, essa liberdade que a gente tem de ser quem realmente a gente seria, e não o que a gente foi programado quando criança, como ela fala aqui. E aí, por lealdade, às vezes a gente também para, Para de né? fazer, né? Agora eu vou ser feliz? Como assim? Né? Se a minha família toda não foi feliz, eu vou ter essa permissão para ser feliz. Então, de consciência leve, como ela diz aqui, né? Por ser fiel a toda história familiar, muitas vezes a gente larga. Cada um pode ter um motivo, mas nesse texto aqui ela fala muito sobre isso, sobre o que aconteceu antes, que nos segura, às vezes, de continuar. Mas a gente. Como eu ainda eu acho que eu ainda estou caminhando, né, e gateando no Cosmic, apesar de praticar todos os dias, às vezes a gente fica pensando, será que eu dei a resposta certa? Será que era isso mesmo? Né? Então, é muito bom quando a gente vê você, a Dani, né, que tem uma experiência muito maior do que a minha, para trazer isso para a gente, né, para confirmar ou corrigir, caso a gente esteja errando, né? Mas eu agradeço pela oportunidade. Quando a gente dá algum curso, se a gente tem alguma dúvida, a gente também tem um suporte para fazer alguma pergunta. Se a gente não sabe, a gente pode falar que vai buscar ajuda para responder aquilo, né? E você, então, pode pedir um apoio. Porém, quando a gente realmente está conectado num curso, a gente é guiado na nossa resposta, né? A gente é guiado. Então, é difícil a gente que realmente está praticando, servindo ao outro dentro de um campo do cosmos, passar uma informação errada. Então, Ah, confie também, né, tá no que bom, obrigada. diz para os seus alunos dentro do seu curso, que você tem essa proteção no seu campo, tá bom? Tá bom, Ô, obrigada. Débora, eu quero Sim, só complementar algo rapidinho claro. para Eva, que eu acho que é uma imagem que ajuda muito também, Eva. É quando a gente percebe que o cósmico é como a gente acender uma luz num quarto que estava cheio de móveis amontoados e tinha aquela baguncinha na casa, sabe? E quando você vai fazer o cósmico, não é que o cósmico está botando aqueles móveis lá para dentro, eles já estavam lá. Então, você usar essa imagem também de explicar que o cósmico é como você acender essa luz. E aí, com essa luz acesa, você tem essa permissão de ir aos pouquinhos organizando isso, mas é uma organização que não vai ser racional. É algo que você, sem intenção disso, você entra e você respira e medita junto com esses sintomas, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, sejam eles na hora da meditação. Então, eu sempre falo para o pessoal também, eu estou inclusive dando um curso agora para a turma 15,
E eu falo para as pessoas, olha, surgiu algo aí no meio do caminho, você convida esse algo para respirar junto com você, você medita junto com essa sensação que está vindo, e é o que a Sophie fala aqui, né? Se a gente continua fazendo sem intenção, mas simplesmente observando, sorrindo, respirando e meditando, em 7 dias no máximo, a gente supera, né? Essa resistência. E cada Obrigada. vez também, né? Se você parou, você retoma de novo. Ela fala que a gente não desista, né? A respiração. Mas a menina, a pessoa que tinha me feito essa pergunta, me disse depois, olha, eu estou insistindo conforme você falou, você explicou, e eu vou ser mais forte do que o que está chegando. Falei, ah, que bom, fico feliz por você. Se permitir e continuar, né? Porque não é só começar, é continuar, né? O importante é você se permitir e continuar. Não, independente do que a Daniela falou, se é bom ou se é ruim, mas eu preciso olhar para isso e seguir em frente, né? Mas eu tenho aprendido muito com as turmas, sabe? Cada turma é diferente da outra e cada uma traz uma consciência para mim também. Eu acho que eu estou aprendendo mais do que ensinando até, porque a gente vê as diversidades, né? E a vontade das pessoas quando recebe esse doar sem intenção, sem cobrar, né? Que a gente faz por amor ao trabalho, por ser um instrumento realmente, né? Então, eu estou feliz com tudo que tem me acontecido e com as diferenças que eu tenho recebido. Assim, as pessoas que vêm não é igual, né? Cada um é diferente, cada grupo é diferente do outro, né? E a gente é diferente com cada grupo também, né? A gente não dá o mesmo, pode ser o mesmo conteúdo, mas a forma de abordagem nunca é a mesma, né? Isso é uma coisa que eu tenho observado muito e que é muito bom para a gente, porque me dá também uma nova percepção, né? Isso. E o importante é, como a Sofia sempre fala, é um caminho, né? Um caminho, e esse caminho é a nossa expansão de consciência. E é um caminho sem fim. Ninguém termina esse aprendizado. E a gente estar junto com o outro faz esse crescimento nosso. Por isso que é importante a gente também fazer os cursos novamente, por isso que é importante a gente estar aqui junto em comunidade, né? Porque aqui é um local que um estimula o outro a continuar na prática, né? A gente sai daqui, eu tenho certeza que todos nós saímos daqui leves, né? Algo se moveu internamente, mas moveu para nos trazer leveza ou para nos trazer uma busca. Eu quero mais, eu quero me conhecer mais, eu quero, né, ser o melhor que eu posso ser, né? Então, estarmos aqui é uma oportunidade muito rica para a gente conseguir isso, né? O que está aqui no livro. Então, a gente agradece, né? Cada um que está aqui conosco. E esse compartilhar é muito, muito rico, né, Daniela? Muito, Todos demais. nós, né, com as nossas facilidades e com as nossas dificuldades, né, vamos caminhando e trazendo os outros juntos e os outros também, como a Eva falou, né? Cada vez a gente vai aprendendo, aprendendo mais, né? Obrigada. Estar com a gente mesmo é difícil, né? Você É, olhar para a sua sombra, às vezes não é fácil. ok, isso mesmo. A Maria Luísa levantou a mão, Débora. Oi, Maria Luísa. Oi, boa noite. Então, o trecho que me chamou a atenção foi o mesmo da resistência, que eu já estou fazendo o Cosmic Power terceiro ano, e eu percebo que essa resistência vem cada vez mais diminuindo. Só que às vezes ainda acontece. Quando acontece, assim, o que
a Sofia fala que é resistência, eu chamo de preguicinha, de desânimo. Às vezes, quando eu estou muito bem, feliz, eu falo, ai, para que eu vou fazer isso agora? Eu estou tão bem. Aí eu digo, não, eu estou bem porque eu estou fazendo a meditação, agora mesmo é que eu tenho que fazer. E faço. E quando às vezes eu estou down, aconteceu alguma coisa, uma coisa que eu fiquei mal, aí também vem o desânimo, que é a resistência, né? Ai, hoje eu estou mal, não vou fazer. Não, hoje é que eu tenho que fazer. Hoje é que eu preciso, justamente porque eu estou mal. E assim eu venho vencendo essa resistência cada vez mais. Cada vez ela está menor, está ficando bem pequenininha. Essa resistência que a Sophie fala, né? Que em uma semana, eu acho que não, ainda acontece, mas estou sempre vencendo. É um dia de cada vez. É isso que me chamou a atenção, foi o da resistência. Ô, Maria Luísa, eu acho que quando ela fala 7 dias é para cada vez que a resistência vem, Ah, né? tá. Eu falei, nossa, eu já estou há 3 anos e ela ainda está comigo. De vez em quando aparece, mas eu estou vencendo. Vai lá agora mesmo, qual é a desculpa que vier na minha mente para não fazer? Aí vem o outro pensamento, agora mesmo que eu tenho que fazer. E faço. Estou sempre arrumando um jeitinho, um tempinho e fazendo. É Quando a isso. gente pensa, né, que o nosso subconsciente toma conta de 95%, né, da nossa mente, e aí fala aqui também, né, que desde criança, né, esses primeiros anos que são muito importantes, o que a gente viveu, o que a gente escutou, né, o que a gente achou que fez falta, Uhum. né, aquilo sempre volta, aquele passado volta. Então, a gente vencer isso, né? Sair desse lugar de vitimismo, ou ficar só no que faltou. Aham, E aham, quando fala que a gente volta para o passado, né? A gente sempre volta muito para a parte, às vezes, difícil do passado, né? Mas quanta coisa boa às vezes aham, aham. acontece, né? Então, a gente tem que aprender a puxar o fiozinho da alegria também, né? O fio da É, alegria também para ser puxado verdade. aí, se a gente pensar no passado, né? Uhum, Ok? com certeza. Ok. Ademir, por favor. Uma coisa que a Daniela comentou que eu acho que é bem fundamental, né, é exatamente que essa mudança não é racional, não é eu vejo a disposição dos móveis lá dentro, resolvo como é que eu vou mudar. A própria respiração vai mudando. Uma coisa que tem me impressionado é porque assim, a gente fala muito de autoconhecimento, tem toda uma série de trabalhos que eu já fiz vida fora, né, nessa questão de autoconhecimento, mas quando a gente pensa 5% só realmente sou eu, 95%, 60 mil pensamentos por hora, né? E 95% é programação, a gente começa a entender que assim, né? Meu autoconhecimento é um autoconhecimento da programação. É na respiração e na mudança que eu vejo a partir dela que eu começo a perceber realmente quem eu sou. Então, num primeiro momento, quando você começa a perceber-se diferente do que você parecia, é onde vem essa resistência que ela estava falando. Porque fica parecendo que não só a questão de lealdade inconsciente, fica parecendo que você está traindo a você mesmo. Ah, mas eu não era assim. Só que quando você para olhar o próprio movimento da respiração, traz você para perceber o corpo. Quando você para olhar o corpo e percebe que assim, né? Mas eu estou tranquilo com isto que surgiu, estou tranquilo com essa forma diferente de expressar. Aí você começa a entender mais essa questão da autoexpressão. Acho que é isso. É, a respiração, é recomendado a gente fazer várias vezes ao dia, não só quando a gente vai meditar. Justamente pelo que você falou aqui, essa meditação nos volta para o nosso centro, nos conecta com tudo do jeito que foi, nos traz para o momento presente, nós saímos desse passado, igual você comentou, dessa programação.
E aí sim, as nossas células, né, vão sendo liberadas dessa memória, né? Então, respirar é a chave. Se quisermos mudar essa programação, é através da respiração. Isso vai até ser falado mais a fundo aqui na frente, na parte do livro. Então, mesmo que a gente tenha, às vezes, um pouco de dificuldade, né, de sentar e meditar, que essa resistência, a gente sempre fala isso, é a minha resistência de meditar, mas e o respirar que a gente pode fazer várias vezes? E a gente vê isso aqui quando a gente vai fazer essa leitura antes. Quem observa que quando senta aqui, está de um estado interno, e essa simples respiração conjunta antes da leitura já nos muda completamente. Então, aqui é uma, vamos falar assim, é uma prova de que essa respiração está funcionando. E se a gente fizer isso várias vezes ao dia, né? Uhum. Ok? E tem também esse sorriso que acompanha, né? O sorriso faz toda a diferença junto com a respiração. Então, você experimentar fazer a sua inspiração, a sua expiração sorrindo, mostrando os dentes assim, né? E você inspirar. O corpo tem quantos milhares de anos de registro que talvez, Ademir, seguindo nessa sua linha, algo em mim também se reconheça nesse fio positivo que a Débora comentou. Porque há quantos anos a gente tem registros internos de que quando eu estou sorrindo eu estou bem, né? E aí, se eu posso conscientemente fazer essas respirações sorrindo, eu também vou conectar com algo que eu sou e que eu talvez não esteja me traindo tanto assim que estava lá atrás, né? Então, eu acho que a gente tem registros cheios e registros vazios de amor e de dor de amor. Quais que a gente quer acessar? Se na epigenética também é provado que 95, eu não sei quantos por cento da epigenética, mas tem aqui no livro esse dado, não sei se chega a 95%, mas é uma porcentagem grande. A que eu sou exposta nos meus genes, né? Acho que é isso mesmo, é 5 e 95%. Uhum. O que que eu vou ativar de acordo com o que eu estou escolhendo fazer do que me é dado no momento presente? A epigenética do que eu estou me expondo nesse momento. Então, eu posso também treinar, e aí é um caminho diferente, porque a gente estava acostumado a pensar e depois fazer algo a respeito. No Cosmic Power eu faço e não preciso pensar e algo acontece daí, né? Então, essa transformação que vem de uma decisão mecânica, de eu me sentar com a minha postura aberta, com um sorriso, com os meus ombros relaxados e soltar o ar. E depois, né? E isso já mudar tão rapidamente a nossa química interna, a um ponto tal que eu posso começar a criar um novo caminho neuroquímico dentro de mim. Então, por exemplo, se a gente para e pensa num gramado, para usar, eu gosto de usar muito as imagens, né? Se a gente para e pensa num gramado, e aquele gramado tem um caminho neuroquímico que eu estou fazendo todos os dias de, sei lá, tensão, ansiedade, ou os pensamentos no passado, ou a ansiedade com o futuro. Enfim, vai criando um, um costume. É como aquelas trilhas que se abrem no gramado, do tanto que a gente passa por ali. Aí eu começo a praticar o Cosmic Power. E aí eu começo a andar por um outro caminho do gramado, mas ainda não tem a trilha aberta. Só que eu faço uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 dias. Começa a abrir um caminhozinho naquele gramado, de um novo caminho, de uma nova resposta bioquímica, neuroquímica que eu estou
criando de neurotransmissores de relaxamento, etc. Então, é isso, é a gente continuar aquele outro caminho antigo de 10, 20, 30, 40 anos de idade, que é a idade que a gente tem. Tá lá, tá abertão. Mas isso é interessante, né, Débora? Quando a gente faz um pouquinho menos alguns dias, às vezes a gente volta para aquele caminho antigo e pensa, ah, não, eu não quero voltar a me sentir como eu me sentia antes, né? E, e aí o corpo ajuda a criar essa nova. E quem sabe o mato começa a crescer, né? No antigo, Débora, usando essa. Que eu acho que é isso que a Sofia fala de sobrescrever a programação, né? Eu escrevo uma programação em cima da antiga. Você escreve uma programação em cima da antiga, e essa parte que você tocou aí de novo, né, que estava no livro, sobre sorrir, né? Esse sorrir, como você também falou dessa química no nosso corpo, que muda toda a química interna, o Cosmic Power faz a gente se conectar com tudo da maneira que foi, né? Essa gratidão por tudo que aconteceu da maneira que foi. Então, esse sorriso é dizer sim. E quando o nosso subconsciente guarda, ele guarda muita coisa que foi não, 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 não. E o sorriso começa a você trazer essa memória do sim, tá tudo bem, eu estou conectado com isso me trouxe resultados que se não tivesse acontecido isso, eu não seria essa pessoa. E vão dizer todos nós, maravilhosas que nós somos, né? Minha vida não teria sido tão rica, né? O resultado dessas experiências difíceis me tornaram uma pessoa que experimentou minha força tão rica, ou que busca, né, se tornar tudo isso. Então, esse sorriso é um sim, né? E o sim eu acho que a grande reprogramação que esse nosso subconsciente tem que fazer. E é engraçado que nós estamos tocando nesse sim, meus vizinhos, né? Não sei se vocês escutaram as crianças passando aqui sorrindo, né? De vez em quando eles saem no corredor aqui, começaram umas crianças aqui, rindo e passando. É, então, é muita coisa, né, que cada um pode ler aqui. Se a gente ler isso de novo, nós vamos ser tocados em outra parte. Mas o principal objetivo é que a gente continue, né? Não queira entender tanto, faça, né? A Sophie chega até a falar que muitas vezes o Cosmic Power, ele às vezes as pessoas que são muito cultas, que são muito intelectuais, têm uma certa resistência à prática do Cosmic, porque quer saber muito o porquê disso, o porquê daquilo, e que às vezes uma pessoa mais comum, você fala, faz isso que é bom, a pessoa confia, vai lá e faz. E aí dá tudo certo. Então, vencer essa nossa resistência também, né? Para cada um vai ser um tipo, às vezes, de resistência. E se a gente cair, vamos de novo. Agora, respirar sempre, várias vezes, né? Que é essa respiração que nos faz fazer diferente, e esse caminhozinho aí novo que cria, que a Daniela explicou muito bem, é através dessa respiração. A respiração é a chave de tudo, né? E- Fala, Demir. Eu estava lembrando que, assim, né, por um bom tempo eu ficava brigando que eu conseguia fazer só uma vez por dia a meditação, né? E forçando muito, às vezes eu fazia uma segunda vez. E aí uma vez aqui foi falado assim, não brigue, aceite, né? Uhum. E aí eu comecei a aceitar, consegui começar a fazer 3 vezes, mas às vezes era assim, uma de manhã, né, e 2 à noite antes de dormir, quase que em seguida, né? Porque a agenda do consultório não permite, não tem como fazer manhã, tarde e noite, não tem. E nos últimos trabalhos todos que eu participei com a Sophie, ela fala muito, né, tocou muito para mim, eu fiquei guardado, né, para mim, a questão de que assim, você só transforma aquilo que você acolhe, né? Então eu consegui tranquilizar bastante, né? Agora eu não sei se faz um mês ou mais, né, porque
Eu me dei conta outro dia que assim, eu estou fazendo manhã, tarde e noite, quer dizer, não mudou a agenda do consultório, não mudou nada, né? E ela está distribuída 3 vezes por dia, sem o menor problema. Então a gente vence a resistência, exatamente como a Daniela falou, é algo que naturalmente vai acontecendo, você não programou, né? Eu tenho muito forte uma questão de disciplina e de dever, que foi muito trabalhado em casa. E perceber que, assim, eu não me dei conta de quando passou a ser uma manhã, uma tarde, uma noite, porque foi tão natural, tão orgânico, né, que simplesmente equilibrou. Então, acho que essa transformação e esse vencer a resistência passa por aí. Ok, tá vendo? Cada um com sua experiência, né? E essas 3 vezes, você imagina que a gente está num dia difícil, cheio de coisa para resolver, um monte de situações desafiadoras, e a gente, com toda essa nossa programação, você não consegue, você não vai dar conta, ou, nossa, a vida é difícil, tudo é muito pesado, né? Tudo que a gente, às vezes, escutou, né? E aí, aqueles pensamentos te dominam. E se você então para, no meio faz de manhã, depois para um pouquinho na hora do almoço, aí você dá uma resetada naquilo um pouco, volta para o seu centro, depois faz novamente, né? E respirar várias vezes. Então, esse método é um método maravilhoso, né? Não é por acaso que a gente faz um pouquinho, não tanto tempo, mas várias vezes, né? E aí não se cobrem tanto, né? Uma hora, como a Sophie fala no livro, tenta de novo, ou pode tentar de novo, e assim a gente vai conseguindo, Tem né? uma frase que é bem bonita, Débora, que fala assim: sede perseverantes como as ondas do mar, que nunca se cansam de subir as areias. Ó, lindo, hein? Uhum. Ok. E eu acho que um exercício também nosso, né? Esse sorriso não é que a gente tem vários outros temas aqui no livro, e a gente também pode discutir muito isso aqui, né? Falar. A gente tentar, né, principalmente aqui, que aqui é tipo um laboratóriozinho, né, que nós estamos aqui experimentando as coisas. A gente aqui tentar escutar, né, o que está sendo dito, ou receber um pensamento nosso aqui dentro com um sorriso, né? Então, ficar aqui o tempo todo sorridente já é também exercitar, né, o cosmic, né? Porque o nosso corpo reage muito melhor quando a gente sorri, né? Ok? Mais alguém está dando nossa horinha de meditar? Não? Ok. Mais alguém, Daniela, você está vendo? Não, não tem mais ninguém com a mãozinha levantada. Mas tem muita gente com a câmera fechada ainda. É, Uhum. é. É bom, né? A gente ficar com a câmera ligada aqui, porque aqui o Cosmic se trata de um contato, de se expor também, né? Se abrir para o outro, se abrir principalmente para a gente mesmo, e se a gente está com a câmera fechada, a gente não está aqui totalmente, né? Então, uma parte nossa que não quer estar aqui presente, né? Débora, Então, posso só dar uma contribuição de uma pessoa que participou do Cosmic? Dá tempo? se for rapidinho, pode. Tá. Ela tá com mieloma múltiplo, né? E antes do Cosmic, ela fez, na última turma que eu ministrei no mês passado, ela participou. Tinha 20 dias de cirurgia de coluna, porque ela deu câncer nos ossos e na medula, né? Então, ela veio e fez e disse que desde o dia que ela, do primeiro até o último dia, do quarto dia, ela nunca mais teve reação pós-quimioterapia.
Mas ela diz que faz, durante todo o período da químio, as 8 horas que ela fica no hospital fazendo químio, ela respira o tempo todo. Que eu fiquei encantada com o relato dela, que ela não teve mais vômito, não teve mais diarreia, não teve mais fraqueza, e ela sai de lá bem, que não tem, a maioria das pessoas é normal sair da quimio e ficar 3 dias acamada. Ela não. Ela disse que não, ela não toma mais remédio para dormir, e ela participou da última turma aqui comigo. Então, eu fiquei encantada com o resultado, com a força que tem essa respiração e como ela está enfrentando. Parece que ela está fazendo um tratamento de gripe, sabe? A confiança que ela tem, que ela vai continuar bem, e eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, cada dia mais a gente tem mais vontade a não parar com o cósmico, porque a gente vê no outro que isso está levando benefício para o outro. Eu fiquei muito feliz, Débora, com o relato dela, né? Ontem ela fez químio e hoje ela me mandou uma Eva. Eu estou ótima, eu não senti nada, não deu alergia, não tive reação nenhuma pós-químio. Então, isso dá tanta força, tanta coragem para a gente não parar, porque a gente está caminhando num caminho que, como você diz, ele não tem fim, mas é um caminho muito bom de se fazer. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês, viu? E de poder levar isso para outras pessoas, Débora. Eu fico muito feliz. Isso que é a maravilha, né? A gente poder passar isso adiante, né? Isso aí, eu acho que é o grande objetivo da nossa vida, né? Isso Deixar mesmo. esse mundo um pouquinho melhor, só uma sementinha. É, então, esses relatos são muito importantes. Inclusive, vou tomar mais um minutinho aqui. A Sophie está escrevendo um livro novo e ela quer depoimentos. Então, nós que já fazemos os cursos, né, que experimentamos algo, que temos algo significativo para contar, porque às vezes as mudanças são tão pequenas, mas traz uma felicidade interna tão grande que só a gente sabe, né? Mas não dá para aparecer tanto como um relato como esse. Então, vocês escrevam isso lá para o e-mail do Cosmic e quem está aqui na comunidade, compartilhe conosco o que tem experimentado já de mudança, só de estar aqui. E também tem um suporte lá da comunidade, vocês podem escrever se quiserem alguma coisa lá para a Thaís, e a Thaís do suporte depois mostra para mim, para a Daniela, e a gente também pode mandar alguma coisa lá para a Sofia, né? Ok? O importante é a gente fazer, né? Tá bom? Então tá. Então vamos meditar? Vamos nos virando aqui para a tela. Um beijo, Johnny. Ei, estão todos aqui? Ok, vamos nos despedir com um sorriso, né, Daniele? Vamos passar outra folhinha aqui. Olha só, quase todo mundo, só um de câmera desligada. Que coisa boa, né? Muito bem, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau, Continuem tchau. respirando e meditando. E vamos que vamos, né? Gratidão, muito Beijo. obrigada. Obrigada, obrigada, Obrigada. Tchau. obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, Boa pessoal. noite, tchau. Tchau, Boa Dan. noite. Tchau, 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 Débora. Obrigada, Tchau. Celine. obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.